E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que talvez vocês não saibam a respeito da China. Ah, mas antes eu quero falar, eu quero dar um feedback assim para vocês de comentários que eu já recebi. Lembra aquela coisa do Pepe Tela, Mayombe, do vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás e que eu falei que eu me identifico muito e que a minha vida é esse negócio de ser o talvez? O Pepe Tela ele diz: talvez é não para quem quer ouvir o sim e é sim para quem quer escutar o não. Então, essa velha história de ser esquerda para quem é de direita e direita para quem é esquerda uh, e eu já recebi feedbacks do tipo: você não bate direito no Bolsonaro. E, e eu acho que precisa bater. Precisa tão pouco que alguém te diga que o Bolsonaro não presta, que os seguidores dele ou eram os que caíram na lavagem cerebral do bolsonarismo, ou eram pessoas que claramente entendiam o quanto ele era mau caráter e o quanto ele era prejudicial para a sociedade como um todo. Então, eu não preciso ser o TikToker que faz pela milionésima vez aquele mesmo vídeo que tá trend na semana, assim, sabe? Então eu acho que eu não preciso dedicar conteúdo para ficar falando coisas do Bolsonaro, porque a maioria dos canais que falam das coisas do Bolsonaro estão falando verdades. Não, exagero, exagero. A maioria dos canais estão falando coisas que não importam. Estão falando sobre o tom de voz, sobre a palavra que ele usou, e nada disso é tão danoso quanto as coisas que ele deixou passar, quanto as coisas que ele fez que passassem. E eu tenho muito mais conteúdo aqui falando do quanto o Lula é perigoso, porque eu acho que é menos evidente isso. Tem muito mais gente iludida achando que o PT é amor do que o Bolsonaro é ódio. E você não entendeu o quanto esse cara é perigoso, o quanto ele já foi prejudicial para o país e o quanto ele continua sendo perigosíssimo, é muito tenso. Então, em fevereiro não dá pra gente ficar fazendo vídeo do governo do Lula. Mas, inevitavelmente, maio, junho vai chegar e aí a gente já vai ter tido tempo suficiente para que algumas coisas mudassem. Mas me digam aí se vocês viram algum indício de que a gente vai ter reforma agrária. Me digam aí se vocês veem algum indício de que a Selic vai cair. É engraçado porque a Selic de hoje é a mesma da Selic do Bolsonaro em outubro, certo? Então os dois são fé da puta igual. Tudo bem? Não, não. Porque em junho do ano passado, os preços estavam imparáveis, simplesmente por conta da comida e da gasolina por efeito da guerra. A gasolina estava tão cara, mas tão cara que a nossa inflação, em julho, ela já tinha batido 10%. E se alguma coisa não fosse feito, a gente ia bater 20%. E o que aconteceu? Você precisou jogar a Selic para um nível estratosférico. E aí o que a gente teve em setembro, outubro, novembro? Deflação. Quando é que você lembra de ter tido deflação no Brasil? Mas não é que a gente teve deflação porque nossa economia estava tão boa que começou a sobrar serviço e produto e começou a faltar dinheiro. Não, é porque de janeiro a julho o negócio tinha sido 10%, cara, e não tem como. Então a gente retrocedeu um pouco, por quê? Porque a gente percebeu que a inflação não era descontrole monetário, não era descontrole financeiro fiscal, a inflação era devido à falta de oferta, e essa falta de oferta ela foi corrigida. Aí o que aconteceu com o nível de inflação do ano passado? Ele caiu e a necessidade de uma Selic de 13 no ano passado, quando a gente estava com 10% de inflação acumulada no meio do ano, é diferente de hoje a gente ter essa Selic indecente quando o problema de oferta está começando a se resolver. Só tô dando uma volta e perdendo tempo para mostrar que a Selic hoje ela é muito pior do que a Selic igual que a gente tinha em outubro, que é pior do que a Selic que a gente tinha em julho. Bom, esse vídeo era sobre a China, cara. Por que eu fui parar no Bolsonaro tão longe, no Lula tão longe? Entendi, entendi. Então, coisas que eu chamo atenção muito no Lula, parece que eu quero bater só nele. E eu tenho que arcar com as consequências disso, mas eu não vou ficar me forçando a fazer um monte de vídeo que eu não quero só pra ter vídeo batendo igual do outro lado também. Eu acho que isso é desnecessário. E aí, toda conversa que eu tenho com o Lucas e toda vez que eu falo da China, eu falo de maneira meio apaixonada, que eu tô descobrindo determinadas coisas.
que lá eles são muito eficientes, que lá eles fazem terapia em coletiva. Eu falo que eles priorizam a eficiência e eu acho que quem escuta demais isso e não percebe as críticas curtas e diretas que eu faço em alguns momentos nessa trajetória inteira, dá a impressão de que eu prego que a China é um modelo a ser seguido, e a China não é um modelo a ser seguido. O problema não é como que a gente vai ser igual à China, é como que a gente vai competir com gente que faz com o próprio povo que a China faz com os chineses. É, né, é diferente aí a coisa. Então, só para não parecer que pelo fato de eu estar apaixonado pelo povo chinês e pelo idioma chinês, para mostrar que eu não estou apaixonado pelas práticas chinesas, eu quero compartilhar uma coisa muito pesada aqui que talvez vocês não saibam sobre a China. Lembra aquele podcast que eu fiz com o Lucas e eu disse o seguinte: a China ela só não invade outros países porque ela faz com o próprio povo o que os invasores geralmente fazem com o povo do país invadido. Ou seja, aquilo que os espartanos faziam com os escravos que eles conquistavam e traziam para trabalhar nas terras deles, aquilo que os romanos faziam com gauleses e com tantos outros povos que eles conquistaram, aquilo que a Bélgica fez com o Congo, a China faz com o chinês. É nesse nível. E esse vídeo aqui, ele é muito representativo disso. Eu não entendo 100% do que eu vejo aqui. Eu simplesmente... Qual é o meu processo? Eu tento extrair a legenda. Quando o vídeo ele não tem essa legenda separada e não dá para fazer isso, às vezes tem a legenda automática. Essa legenda automática eu consigo abrir e é um trabalho de corno, porque linha a linha eu vou copiando e levando para um tradutor e aí eu consigo encontrar as palavras. É assim que eu estudo, porque eu acho que estudar um vídeo desse aqui durante 2 horas rende muito mais do que ficar estudando um livro de gramática e ficar tentando decorar um monte de caracteres desse fora de contexto. E o tema desse vídeo, ele é muito interessante. Essa letra aqui, ela significa one, e one significa 10.000. Sim, é muito difícil, número grande, em japonês e em chinês, porque eles contam as casas não de 3 em 3, mas de 4 em 4. Então, se isso daqui significa 10.000 e aqui eu tenho 1.076, significa que eu tenho 10.760.000 pessoas. Né? 10 milhões de pessoas formadas na faculdade que não estão conseguindo trabalho. 10 milhões de pessoas que se formaram na faculdade, que têm ensino superior, não estão conseguindo trabalho. Por outro lado, um monte de empresas que estão querendo pagar 8.000 yuans por mês não estão conseguindo contratar. Então, onde que está o erro disso tudo? E aí, isso é assustador, né? Porque você fala, nossa, a China virou a Suíça. Porque a Suíça, você vai ver o motorista do caminhão de lixo e pergunta o que ele estudou, ele fala, eu sou engenheiro. E ele está dirigindo caminhão de lixo porque tem tanto engenheiro nas vagas de engenharia que não sobrou para ele, porque tem um excesso de pessoas formadas muito grande. E aí ele fala, eu vou aceitar esse trampo de motorista de caminhão de lixo mesmo, porque é meio fedido, mas pelo menos ninguém me enche o saco. E o cara é feliz no trampo que ele tem. Quando você bate o olho nisso daqui e você fala, olha, na China você tem 10 milhões de formados em universidade que estão desempregados, que não estão conseguindo arrumar emprego, aí você fala assim, nossa, os caras viraram Suíça agora, né? Então os caras podem trabalhar na fábrica. O cara, ele não está trabalhando de médico, de advogado e de engenheiro porque ele não quer, mas o trampo ali na fábrica tem. E esse vídeo, ele vem para destruir isso porque ele fala de onde foi que os caras tiraram esse número. As vagas, elas estão prometendo salários de 7 ou 8 mil yuans. Então, se você jogar 8 mil aqui, você vê que os caras estão pagando $1.100. Ora, $1.100 vezes 12 dá mais ou menos a renda per capita do japonês hoje em dia. Então, vamos lá. $1.100 é mais ou menos a renda per capita do chinês hoje. E aí você fala, nossa, todas essas fábricas, elas estão pagando a média do salário nacional e não tem nada de errado com isso, e isso é bastante. E na verdade não é bem assim. Vamos ver o que acontece com as vagas arrombadas que existem na China. O que acontece é que tem essa galera toda formada, graduada, e que vai... No Japão isso daqui chama Harowaku.
Hello Work. Os caras colocaram o nome gringo na agência pra você procurar trampo lá. E literalmente vai um monte de gente formada, engravatada, falando: eu tenho diploma, eu estudei, eu quero um trampo aqui, e as empresas estão oferecendo trabalho, só que não tem para todo mundo, tá faltando 10 milhões de vagas. Então você, na verdade, está aí porque você quer, porque tem empresas aqui, ó, que estão falando: cara, eu estou oferecendo, então ela está dizendo, é, empregos na construção civil, na indústria, estão oferecendo um salário que te faz sobrar 6 mil por mês. Então, quando você bate o olho, você fala: meu Deus, que maravilha de trampo. Só que aí ela vai dividir isso para você, de acordo com o cálculo, com o preço por hora. ah, Você tem que, para ganhar esses 6 mil que eles prometem, você tem que sair de um salário base de 2.200. E aí quando você vai pro salário de 2.200, quanto que dá? Esse é o salário base, R$ 1.500. E há quem diga assim: pô, mas é mais que o salário mínimo aqui. Nem brasileiro vive necessariamente de salário mínimo. E que a gente está falando de cara que trabalha em fábrica e queira ou não, é uma mão de obra qualificada, é um trabalho pesado, sujo, perigoso. Só que pro cara tirar aquilo que eles estão fazendo na propaganda, para o cara com salário de 2.200 bater os 6 mil que o anúncio está prometendo, ele teria que trabalhar 30 dias por mês, 12 horas por dia, ele teria que fazer horas extras que pagam 50% de adicional, e ele teria que trabalhar de fim de semana, que é 100% de adicional. Aí com isso ele conseguiria esse salário que eles estão prometendo. E determinadas vagas, eles te prometem o salário por hora, vezes 24 horas por dia, vezes 30 dias por mês, e aí eles falam assim: olha, vem trabalhar com a gente, porque aí o máximo que você pode trabalhar, que você pode ganhar é isso. É como se o cara quisesse te pagar 10 yuans por hora, e ele fala: bom, 10 yuan por hora, se o cara tiver força de vontade, ele trabalha 24 horas por dia, 30, ganha até 7.200 yuans por mês. Esse é o anúncio que sai no jornal. Ganha até 7.200 yuan por mês. Só que aí quando você vai ver, para o cara ganhar 7.200 yuan por mês, ele tem que trabalhar 24 horas por dia, 30 dias no mês. Ou seja, não vai rolar. Ah, e a coisa piora, tá? Depois eles começam a mostrar condições de trabalho, um grande empregador, depoimentos das pessoas que trabalham no local. Cara, isso daqui só é triste porque eu sei que é verdade. Isso daqui só é triste porque eu sei que é verdade, e é triste porque eu já vivi esse negócio aqui no Japão. Ou seja, a China hoje, ela tá o que o Japão foi na década de 80, 90 ali. Só que os caras, eles estão sendo pior remunerados do que isso. Então você mora no Rio, basicamente é um quartinho pra você morar, nenhum problema com isso. Você tem que esperar o transporte para ir trabalhar. É, E é muito triste quando eles contam histórias. Olha, no meu trabalho eu tenho meia hora para almoçar. Então você trabalha 12 horas por dia dentro de uma fábrica. Eu tenho meia hora para almoçar. Beleza, meia hora parece que dá. Só que para eu chegar do meu local de trabalho até o refeitório é 5 minutos andando. Para eu conseguir, dentro do refeitório, conseguir pegar o meu prato e sentar na mesa, mais 10 minutos. Aí eu como em 10 minutos, porque para voltar para o meu trabalho eu levo mais 5. Eu já vivi essa vida. E eu sei que é verdade e é de querer morrer, cara. É do tipo, eu deu horário e eu não posso não sair correndo. Vai sair todo mundo, cara. Vai sair todo mundo junto. E eu não posso não sair com todo mundo e falar depois eu vou. É porque você tem 5 minutos para chegar lá, você vai ficar 10 minutos na fila, você vai comer e você vai ter 5 minutos para voltar e aí vai bater o sinal e você já vai ter que trabalhar de novo e a sua vida é essa. Imagina isso todo dia. Nem que seja de segunda a sexta ou de segunda a sábado. É uma vida desgraçada. E aí você vai ter uns intervalos no meio da manhã, no meio da tarde, só que geralmente são os intervalos de 10 minutos. E na maioria dos lugares onde você tem intervalo de 10 minutos, você não pode simplesmente deitar no lugar onde você trabalha. Você não pode simplesmente sentar no lugar onde você trabalha. Você tem que se locomover até o que no Japão os caras chamam de kyukeijo. Kyukeijo.
É lugar de fazer descanso. Então você tem que sair do lugar e para você chegar no lugar e voltar, os 10 minutos se foram, você ficou com uns 3 minutos ali. E geralmente os caras estão tão estressados que no momento de, né, de liberdade o cara vai e fuma um cigarro. Hoje mexe no celular. Ahn, Esse é o caminho de volta, todo mundo tem que pegar busão 9 da noite e aí no dia seguinte você tem que começar tudo de novo. Ahn, E aqui eles mostram algumas linhas. Imagina você fazer esse trabalho o tempo inteiro. E, e quando eu digo que a gente não. Que no Brasil isso é impraticável, que assim a gente nunca vai ser como a China, porque aqui quando a gente fala de trabalhar, a gente impõe limites. Aí o que que parece? Parece que eu estou dizendo que o brasileiro ele é pobre porque ele é vagabundo e porque ele não se esforça e porque ele não quer trabalhar. E não se trata disso. A única coisa que se trata é que se você tentar fazer os brasileiros trabalharem amanhã do jeito que os chineses trabalham hoje, o negócio não vai rolar. Vê se você imagina uma linha de montagem dessa daqui em que os caras trabalham 12 horas por dia, às vezes 16 horas por dia, e que a hora que essa menina finalmente para de montar a sacola, ela vai almoçar naquele esquema lá de 5 minutos para chegar no refeitório, 10 para comer, 10 para pegar a comida, 5 para voltar a trabalhar e o dia inteiro nesse ritmo aqui, com essa esteira rolando nessa velocidade, e todos os movimentos dela sendo cronometrados, e ela tem aparecendo num score, num placar, que mostra quem é que está fazendo mais rápido e as pessoas que fazem mais devagar, elas estão sim correndo risco. Quando eu digo que a gente não vai conseguir competir com esses caras, é porque a gente aqui tem o mínimo de proteção para os trabalhadores e a gente pode entrar até nesse meio se a gente deveria ter isso ou não. Se deveria ser lei. Se deveria ser lei. Só que do mesmo jeito que se você tirar droga hoje, um monte de gente morre de fome nas comunidades sustentadas pela droga, se você tirar os direitos trabalhistas e deixar o Brasil ser neoliberal de uma hora para outra, as pessoas elas vão morrer de fome e ninguém vai ter dó dessas pessoas. Ninguém vai ter dó das pessoas que vão morrer de fome. Vão falar assim, não, mas isso é meramente um ajuste de sistema. Tomei porrada do Murilo aí anos da minha vida. E o cara falando, não, você tem que ser liberal. Aí a hora que acontece uma catástrofe no litoral norte, o cara vai vender uma água a R$ 93, aí ele vai na liderança do partido dele e pergunta, o que você tem a me dizer isso? Não, tem que deixar o mercado se regular, isso o mercado corrige. Então, se você soltar tudo hoje, acabar com os direitos trabalhistas, a vinicultura com lei trabalhista no sul está aí para isso, para mostrar para você que trabalho escravo existe até hoje. Então, merdas continuarão a existir. Não dá para tirar toda a lei, tinha que desburocratizar, tinha que ter uma reforma tributária, trabalhista, tudo isso. Só que mesmo assim, a gente ainda tem mais humanidade com o brasileiro. O Brasil tem mais humanidade com o brasileiro do que a China tem com o chinês. Eu não acho que isso daqui seria regra. Eu não acho que os nossos sindicatos eles permitiriam que isso acontecesse. E se você acabar com o sindicato hoje e amanhã você falar, galera, é meia hora de almoço no refeitório que fica lá do outro lado da rua e é isso, e vocês vão ter que aceitar, você pode fechar o sindicato hoje, amanhã abre de novo. Por quê? Porque culturalmente a gente não se submete a isso. E a China se submete, aceita. Eles estão fazendo barulho? Com certeza eles estão fazendo barulho. A China é esse lugar que você pensa que é que ninguém pode falar o que pensa, muito pelo contrário. Tanto que não só esse tipo de vídeo circula livremente, como as pessoas elas fazem protestos e elas se juntam. O que é isso daqui se não um movimento sindical? Então as pessoas elas se juntam e elas falam, olha, tá rolando umas treta aí e a gente precisa de melhores condições porque senão vocês simplesmente não vão conseguir preencher essas vagas. E isso é interessante. Eu acho que a China não vai fazer com outros países como Vietnã e Índia. Eu não acho que eles vão fazer o que o Japão e os Estados Unidos fez com eles. Mesmo que países como o Vietnã, por exemplo, não tenham competência de roubar tecnologia e fazer suas próprias indústrias por não ter um governo interessado em fazer isso, eu não acho que a China ela vai levar mão de obra industrial para outros lugares. Eu acho que vai ficar ali com ela. Mas olha que interessante, 20 anos atrás, os chineses eles literalmente estavam passando fome, não tinha comida para todo mundo. E hoje, como que tá lá? Hoje você está oferecendo trabalho na indústria
Vamos colocar com pouca hora extra, né? Com pouca hora extra, com certas condições. $430, hoje você está oferecendo para um cara $2.000 para trabalhar numa indústria e ele não está aceitando. O título do vídeo ele diz isso. Empresas estão oferecendo 8 mil, que na verdade são 2 mil, 8 mil de salário e não estão conseguindo preencher as vagas. Ou seja, existe indústria que não está conseguindo funcionário e das duas uma, ou eles vão ter que oferecer melhores condições de trabalho, de vida, ou eles vão ter que aumentar mais ainda esses salários. O custo lá, inevitavelmente, está subindo. O que mais que eu precisava dizer? É muito interessante porque teve uma outra vaga arrombada de emprego aqui que disse que você podia juntar até 6 mil yuans por mês, só que não levava em consideração todas as despesas que você tem. Então não é como se você fosse receber o salário e não ter que pagar pelo alojamento. Tem que pagar pelo alojamento, pela comida, pelo transporte. E o custo de vida lá está batendo em torno de $300. Não, menos. A conta que eu fiz lá. Droga, tem isso daqui em algum lugar. É que eu não queria perder esse trecho que eu achei para mostrar para vocês. Mas o Rusto ele tá dando cerca de 1.500 yuan. $200. Num salário do cara base, sem hora extra, sem nada, de 2.200, ou seja, 300. Ainda assim, esse salário baixo do jeito que tá, pelo menos tá dando pro cara subsistir. O cara não tá com segurança alimentar do jeito que o brasileiro está. Se ele tiver um trabalho. Se ele não tiver um trabalho, aí é outra história. Agora, imagina se isso daqui que eu mostrei, que eu perdi, droga, que eu tirei do lugar lá onde ele devia estar. Imagina se você trabalha numa empresa e você sabe que no banheiro, onde você vai lá cagar, tem uma câmera te filmando e vendo quanto tempo você tá passando no banheiro. Então, olha o nível de humilhação, olha o nível de degradação. E o negócio chega ao ponto de a menina entrar pra respirar um pouco no banheiro e aparecer o chefe lá pra ver se ela tá cagando mesmo ou não. E esse tipo de coisa aqui, ele parece surreal, né? Parece novela, parece um negócio que é impensável. Isso daqui viraria um escândalo, iria pra TV, esse cara ia ser cancelado, esse cara ia apanhar na rua. Mas para você ver que os níveis de respeito à individualidade e ao indivíduo, de cultura em cultura, muda drasticamente e a China está muito longe de ser um modelo de liberdade. É porque de vez em quando eu fico falando assim, olha, você ter dinheiro para pagar suas contas, comer e se alimentar bem, também é liberdade. E você pode achar que você é livre quando você escolhe entre Lula e Bolsonaro, sendo que os dois estão te fudendo igual. Aí parece assim, né? Parece que eu estou diminuindo a importância da liberdade e estou dizendo que isso é um plus, que isso é, é, é algo superficial e supérfluo, que não precisa ter. E muito pelo contrário, essa vida aqui eu jamais iria querer pra mim. Uma vida com um cara, com câmera onde eu trabalho, com câmera onde eu como, com câmera onde eu cago, com câmera onde eu durmo, pra ficar me dando score social, score dentro da empresa pra ver como que eu tô performando, pra ver se ele me promove ou se ele me demite, não é essa vida que eu quero pra mim. Eu não quero uma vida em que uma pessoa que fez merda, uma pessoa que pisou na bola, eu não quero. Assim, o Calvo Campari tá passando vergonha, tá, mas eu não quero viver num mundo onde ele não tem um lugar pra ir pra recomeçar. Se esse cara, ele fala, fiz merda, vou começar de novo, vou começar um outro trampo em outra cidade onde ninguém me conhece, eu quero começar tudo de novo, dessa vez eu quero fazer isso direito, eu quero que essa pessoa tenha essa oportunidade. Aí você fala, não, não merece, porque um cara que foi ruim uma vez, ele sempre vai ser ruim. Pois é, isso é burrice da nossa cultura. A nossa cultura maniqueísta burra pra caralho. Ela fala que uma pessoa ruim vai ser sempre ruim, uma pessoa boa é boa sobre qualquer circunstância. Pois eu fui uma pessoa que já precisou sair da cidade para recomeçar tudo, porque eu estava queimado com 100% das pessoas que me conheciam, porque eu me submetia a fazer o que a empresa esperava que eu fizesse. Se eu não pudesse mudar de cidade para recomeçar, eu simplesmente não teria forças para continuar a minha vida, a minha existência.
E aí você olha para a China e um cara que cagou numa cidade, ele vai para outra e ele leva o score social dele. E se ele trabalha numa grande empresa, os dados dele podem ser compartilhados, os caras podem falar, ih, essa menina se escondia aí no banheiro, cara. E ninguém vai escutar a versão dela para saber se ela tava ficando doente, se ela tava passando mal, se ela não tinha se alimentado direito, porque ela tava gripada e não aguentava andar 5 minutos até chegar no Chocodô lá para pegar o almoço dela. Isso não vai aparecer nos registros que ela tinha. Então, assim, é crueldade extrema. É um país que trata os seus cidadãos como escravos de países invadidos e conquistados. E logo, você deveria fazer o que o professor Rock faz, o que os geradores de conteúdo fazem. A China é má, a China é perversa, logo você não precisa conhecê-la, você não deve se interessar em nada que venha dela. Não, muito pelo contrário. Você deve conhecer ao máximo é, procedimentos em diferentes países, diferentes culturas, diferentes empresas, diferentes bairros, diferentes religiões, porque aí você, olhando todo esse mundo, você consegue encontrar um, um lugar para você se posicionar estrategicamente, para você conseguir sobreviver no meio de todo mundo, porque hoje a vida é sobre isso. Então, se por um lado você tem um mundo de pessoas que estão sendo abusadas e que estão sofrendo pra caramba, por outro lado, essas pessoas estão vivendo melhor do que aqui, existe um incentivo de liberdade econômica por parte deles, e você tem do outro lado do mundo um mercado de 1 bilhão de pessoas que está ganhando 6 8 mil reais por mês e que está desesperado tentando encontrar alguma graça na vida. A gente pode encontrar alguma coisa que eles precisem e que a gente possa fornecer para eles. Então, essa ideologia de é mal, portanto eu quero a distância, imposto é roubo, portanto eu não quero saber onde está indo o dinheiro público, isso precisa acabar. A gente existem pessoas que não têm interesse absolutamente nenhum em conhecer o desconhecido, mas as pessoas que têm interesse, que têm essa natureza curiosa, que gostam de descobrir, elas precisam se expor, elas precisam entender, porque a sorte na vida é o encontro da oportunidade com preparo. Eu estou me preparando, estou me preparando, estou estudando idioma, estou tentando entender a cultura, eu estou tentando entender o país. Inevitavelmente, eu acho que em algum momento uma oportunidade surgirá. Se eu estiver preparado para ela, vão falar: nossa, você viu o Fausto deu uma sorte ali com o negócio que ele fechou com os caras. Pense a respeito disso.